Bom dia novamente. Avisos importantes. Próximo domingo, às 9 da manhã, dia 9/11, nós teremos nossa Assembleia Ordinária. Assuntos: leitura da ata, relatórios financeiros dos meses passados, o recebimento de novos membros e o desligamento de alguns. Então, basicamente, são os assuntos. Teremos também uma dotação extra-orçamentária para a compra de cadeiras, mas vai estar lá na Assembleia. Irmã Rosária já está distribuindo as fichas para os membros que vão votar, indicar, melhor dizendo, quem são os nomes para o Conselho de Patrimônio e para os diáconos. Você já deve estar recebendo. Alguns vão se tornar membro da igreja no aniversário da igreja, que vai ser dia 14, 15 e 16 de novembro, agora. Então, vamos ter aniversário da igreja. Pastor Péricles estará trazendo as mensagens para nós. Ele é pastor lá em Manaus, é o diretor do Seminário Batista Regular da Amazônia. Ele vai estar vindo pregar sobre o tema Igreja, a Obra de Deus. Em breve as mídias estarão divulgando, eu já me antecipei aqui para poder convidar todos os irmãos. Alguns já vão se tornar membro agora, dia 9 de novembro, outros vão se tornar membro lá para o dia 16, que é o domingo, onde haverá batismo. Então, esses novos membros já podem votar, se tem mais de 15 anos, já podem indicar e votar para a eleição dos diáconos e do Conselho de Patrimônio, certo? Estou dizendo isso porque estão sendo distribuídas as fichas, mas o quadro, o corpo de membros vai mudar consideravelmente próximo domingo e no dia 16 de novembro. Então vai mudar, então vão ter que ter novas fichas, certo? Muito bem, irmãos, acho que esses são os avisos. Acho que não esqueci nada. Próximo domingo é a Assembleia, e no outro começa um novo currículo de escola bíblica dominical. Então nós teremos uma sala, sempre temos 2 salas para adultos e jovens, né? Porque não temos sala suficiente para todos. Então, uma sala vai trabalhar sobre Cristologia, que é a doutrina sobre Cristo. Pastor Bruno vai trazer essa disciplina. E outra sala, outra turma, vai ser sobre Esdras e Neemias, né? Wanderson vai trazer essa disciplina sobre Esdras e Neemias, os 2 livros. É muito interessante, porque eu acho que faz muito tempo na igreja que não estudamos essas 2 obras, né? Então, vai ser muito relevante para completar nosso estudo bíblico, certo? Então, passando a Assembleia, vamos ter essas 2 turmas. Normalmente uma fica lá no pátiozinho lá da cozinha, e outra turma fica aqui, certo? Então, lembra, quando você terminou aqui, aí você vai para lá, né? São 3 meses aqui, 3 meses lá, certo? Aí depois a gente muda o currículo novamente. Mas hoje, graças a Deus, vamos estudar o 9º mandamento. Os 10 mandamentos estão terminando. Então, o 9º mandamento: não dirás falso testemunho, está lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 20. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E neste mandamento, nós queremos observar 3 aspectos do que a Bíblia fala sobre o 9º mandamento. Primeiro aspecto: este é o mandamento contra a mentira. Não dizer falso testemunho contra o próximo significa que você não deve mentir para difamar o seu próximo. Além de ser um mandamento contra a mentira, ele é um mandamento que defende a honra da pessoa. Porque quando você mente contra alguém, você está prejudicando a honra desta pessoa, publicamente. E isso é algo terrível. Obviamente, a gente vai estudar o não dirás falso testemunho, também os aspectos que se referem à mentira. Porque a mentira é o que este mandamento condena, toda e qualquer forma de mentira. Então nós temos que observar esses aspectos aqui.
E tem um aspecto ético em relação à mentira que também devemos estudar. Mas vamos ver o primeiro aspecto, o mandamento contra a mentira. Então, o 9º mandamento: não dirás o falso testemunho, ou você não vai mentir para prejudicar a vida de alguma pessoa com o seu falso testemunho. O pecado da mentira é tão antigo quanto a história da humanidade. Foi um dos primeiros pecados que surgiu ali. Satanás introduziu a mentira. Quando? Quando ele distorce a palavra de Deus, que é a verdade. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 1. Diz assim, Gênesis 3:1: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Então veja que não foi isso que Deus disse, né? Deus disse, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer todas as árvores do jardim, menos essa. Então Satanás, ele mentiu quando? A mentira muito sofisticada. Quando ele levantou a dúvida. Não comereis de toda árvore do jardim. Deus não disse que você podia comer? Então, por que você não vai comer desta? E aí tem todo o diálogo ali que a gente não vai se aprofundar aqui. Satanás, ele é o pai da mentira. Nele não há verdade. E ele introduz a mentira no mundo perfeito. Esse mundo aqui, antes do pecado de Adão e Eva, era um mundo perfeito, sem pecado, sem mentira, sem dor, sem sofrimento. A mentira, ela introduz toda forma de dor e sofrimento. Então nós devemos ser verdadeiros em tudo o que dizemos, mesmo que, ao dizer a verdade, muitas vezes você vá perder amigos, ou não vai ser compreendido, mas você tem que dizer a verdade. No entanto, uma ressalva, não é para nós sermos os super sinceros. Por quê? Porque tem coisas que são verdade, mas que a gente não diz. Mas a gente vai estudar isso outro domingo, certo? Porque se você disser tudo que está na sua cabeça, sem filtro, isso não vai edificar as pessoas. Por quê? Porque a nossa mente, ela comete muitos erros. Então nós temos que ter filtro até para dizer a verdade. Isso entra dentro da questão da ética, no que se refere à mentira e à própria verdade. Não significa que você não vai dizer a verdade, mas significa que você vai dizer a verdade em amor, você vai dizer a verdade na hora apropriada, você vai dizer a verdade quando convém, entende? E não dizer a verdade na hora que você quer, do jeito que você quer. E muitas pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Então, às vezes, você quer ajudar uma pessoa e dizer algo que é verdadeiro para ela e que deveria ajudá-la, mas ela não quer saber. Então, por que você vai dizer? Mas isso é para outro domingo, certo? Outro momento. Estamos aqui entendendo que Satanás é o pai da mentira. E lá em Apocalipse 20, verso 3... quando fala do milênio, diz que Satanás será preso, no abismo, e ele não vai mais enganar as nações por 1000 anos. Então as nações hoje estão em guerra, estão em perdição, porque Satanás, de alguma forma, influencia os líderes dessas nações para que haja uma corrupção terrível. Então grande parte do trabalho de Satanás não se sinta tão especial assim, viu? Satanás, ele não vai atrás de você ou de mim. A gente é peixe pequeno. Satanás, ele vai atrás dos peixes grandes, dos líderes das nações. No nosso caso é um demôniozinho marromeno que vai tentar nos prejudicar. É um demônio marromeno. Quem somos nós, né? Servos de Deus, Servos de Deus. Não quero que você perca sua autoestima espiritual, Não é esse o objetivo. Nós somos servos de Deus, mas Satanás, ele vai atrás das nações, dos poderosos, para poder enganar as nações. Depois do milênio ele vai ser solto e vai enganar as nações novamente. Mentira. O 9º mandamento tem a ver com a mentira. A mentira se apresenta sobre múltiplas facetas.
Você pode mentir de várias formas, às vezes até sem palavra nenhuma, só com seu olhar você pode mentir. E no Antigo e no Novo Testamento nós observamos como essa mentira se apresenta. Então, nós temos aqui um exemplo em Gênesis 4, verso 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Além de mentir, ele foi desrespeitoso com Deus. Eu sou o cuidador dele, eu sou o pai dele? Não sou. Por que o senhor estava perguntando para mim? Pergunte para Adão, do filho dele. Ele foi desrespeitoso e mentiu, porque obviamente ele já tinha matado o irmão aqui. Então é uma mentira em volta do desrespeito. Mas tem aquela mentira proposital, o engano proposital e uma falsidade deliberada. É quando você maquina a mentira. Aqui também Caim planejou essa mentira. Mas olha o exemplo de Gênesis 27, de onde vem a nação de Israel. Gênesis 27, 19. Respondeu Jacó a seu pai, no caso Isaque: sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Então você sabe que era Jacó se fazendo de Esaú, isso um estratagema com sua mãe para enganar o pai, porque ela gostava mais de Jacó e queria que Jacó recebesse a primogenitura. Lembra que no Antigo Testamento e no Novo, na cultura de Israel, ser primogênito envolvia receber uma parte maior da herança, das terras, do gado. Quando o pai morria, o primogênito ele recebia mais. Então tem interesse financeiro aqui. E Jacó, ele usurpou a primogenitura de Esaú com uma mentira. Ele se vestiu de pele para ficar peludo como Esaú. Isaque já estava bem cego, não ia distinguir bem. Ele até suspeitou, mas não chegou a uma conclusão. E então Jacó, infelizmente, cai nesse pecado terrível da mentira, um patriarca de Israel. A mentira também, ela se apresenta como ambiguidade. Você fala uma coisa dúbia ou dupla, algo não muito bem explicado, pode ser uma mentira, certo? Mordacidade, a maledicência, a injúria, o insulto, tudo isso pode estar dentro de uma mentira, como se observa lá em Atos, capítulo 5, verso 3. Aqui é a mentira clássica de Ananias e Safira. Atos 5, verso 3 diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Quando você mente, você mente aos homens, mas você mente a Deus. Nesse caso, a mentira foi porque Ananias e sua esposa, eles juntos, é um exemplo negativo da parceria do casal, é parceiro, mas no pecado, não é bom. E eles venderam uma grande propriedade de terra que eles tinham, e eles disseram para os apóstolos: estamos dando 100% do valor do campo que vendemos, mas na verdade eles estavam dando menos de 100% do valor do campo. Muito provavelmente eles estavam, aqui tem um pecado embutido, porque Barnabé, no final do capítulo 4, a gente lê sobre Barnabé, e ele vendeu tudo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos, porque ele já queria ser missionário mesmo. Ele já queria viver integralmente para a obra do Senhor. Então, para que terra? Para que gado? Eu não vou cuidar, vou vender, dou tudo para os apóstolos e vou para Antioquia. Na época talvez nem soubesse que era Antioquia, mas ele foi para Antioquia, ele se tornou um grande líder na igreja de Antioquia e discipulou Paulo ali. Então, muito provavelmente, Ananias e Safira, eles venderam o campo para poder ser que nem Barnabé. Só que Barnabé fez com honestidade, estava no coração dele. Ananias e Safira, eu imagino
que é a minha imaginação. Eles também, no começo, vamos fazer que nem Barnabé, né, um homem de fé, vamos lá, tu vai, Safira, vou. Aí os dois venderam o campo. Quando viram o dinheiro, é muito, vamos pegar uma parte aqui para nós. E a gente diz que é tudo, e a gente fica que nem Barnabé, a igreja achando que nós somos espirituais. E foi uma grande... Eles mentiram para Pedro, que era o líder dos apóstolos, mas na verdade eles estavam mentindo para Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a mentira, ela não é só aos homens, ela é uma mentira também diante do Senhor. Tudo bem que aqui é em relação a uma oferta. E veja, eles eram obrigados a vender um campo e dar essa oferta? Não. Foi uma mentira desproposital, assim, de graça, morreram de graça, porque não tinha necessidade. Ou eles podiam vender e dar uma parte, e dizer, ó, estamos dando essa oferta que é uma parte, mas não foi o que aconteceu. Pelo que nós lemos, deu tudo. Ele disse que deu tudo, mas não deu, ficou com a parte do valor do campo, mentiu. Você veja que a mentira é um desígnio do coração, assentastes no coração este desígnio. Desígnio aqui é o propósito. A mentira, ela nasce no coração. Então você é um pecado, todos nós temos o potencial de cometer e somos predispostos à mentira, está no nosso coração. Tem gente que mente por nada, de graça, né? Só pelo costume de mentir, o que é muito ruim. Então nós temos que nos exercitar sempre, dizer a verdade, até em certos detalhes. Isso é muito importante, né? E se você, sem querer, falou uma coisa, chegou em casa, vixe, eu disse isso e não era, vou ligar para o irmão para corrigir. Irmão, me perdoe, eu passei a informação errada. Não é isso, né? Para que não seja uma mentira. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Lembre-se que o pecado entrou no mundo porque Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, mas começou com Satanás trazendo uma mentira que distorceu a revelação de Deus. Deus deu uma regra, Satanás distorceu, colocou uma dúvida e foi uma mentira. Então a mentira, ela pode ser muito sofisticada. Verso 8, Atos 5:8, então Pedro, dirigindo-se a ela, Safira, perguntou-lhe, dize-me, vendestes portanto aquela terra? Olha, e Pedro deu uma chance. Você vendeu portanto aquela terra? Aí ela respondeu, sim, portanto. Ela confirmou. Ela podia ter se arrependido. Ele disse, não Pedro, na verdade, olha, me perdoe, a gente falou aquilo, mas eu menti, me perdoe, foi portanto, né? Mas ela confirmou a mentira. Então, verso 9, tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Morreram, Deus matou esses dois porque mentiram. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, o Deus do Antigo Testamento, ele é mais severo que o Deus do Novo Testamento. Aí, onde no Antigo Testamento alguém foi morto por uma mentira? As pessoas eram mortas por Deus por outras razões, mas aqui Deus matou porque mentiram. Isso serviu de testemunho para a igreja, e a igreja começou a temer o Senhor. Então, importante entender que existem várias formas de mentira, estratégias de manipulação, e nós crentes não precisamos, né? Não deveríamos precisar de contratos, de documentos, não deveríamos, né? Para garantir a nossa palavra. A nossa palavra, ela tem que ser firme, ela tem que ser uma só, ela tem que ser verdadeira. A nossa palavra é quem nós somos. Então, se nós dissemos que vamos fazer, nós vamos fazer. Claro, pode acontecer um acidente no meio do caminho, no percurso, a gente explica, pede perdão, mas a gente diz que vai fazer, nós vamos fazer aquilo que nós colocamos. Nós não podemos ter ambiguidade ou dupla palavra ou algo nesse sentido. O Antigo Testamento condena a mentira, na medida em que ela contradiz e destrói a comunhão com Deus, baseada na fidelidade e a comunhão com os irmãos. Então, mentira destrói a comunhão com os irmãos, mentira destrói a comunhão com Deus. Então, não podemos mentir. O 9º mandamento, ele trata disso. Não podemos ser mentirosos.
Temos que ser verdadeiros. No casamento entre um homem e uma mulher, um dos fundamentos é a confiança. A confiança do homem para com sua esposa e da esposa para com o marido, ela está na base de que eles falam a verdade. A verdade. O crente não pode falar uma meia-verdade ou uma mentira completa, né? Porque a meia-verdade é uma mentira. Então o homem tem que dizer a verdade, a esposa tem que dizer a verdade, doa o que doer, custe o que custar. Isso não pode existir dentro do povo de Deus, no meio dos crentes. Não dirás falso testemunho significa, não serás testemunha falsa contra o teu próximo. Alguém acusou, eu vi que ele errou, eu tenho que confirmar. Mas ele é muito meu amigo, mas ele fez. É assim que a gente perde as amizades. Mas é a vida, né? Ou o amigo ou a verdade? A verdade, né? Nem que eu morra só, mas a verdade. Então, se eu vi, ele foi acusado, eu tenho que testemunhar, e aí o meu testemunho vai dizer se ele vai ser preso ou não, ou vai ser multado ou não, vai ter uma sanção ou não. Eu tenho que dizer, eu não posso me furtar a isso, eu vou lá e tenho que dizer, é isso mesmo, ele errou e fez isso. Pronto. Então, eu não posso, obviamente, falsear ou mentir algo para prejudicar alguém. Levítico 19, verso 11, fala desse mandamento: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanastes o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. E aqui o furto estava ligado com o falso testemunho, porque a pessoa não furtou, mas eu quero prejudicar alguém, aí eu digo, não, foi ele que roubou, mas não foi, então estava muito relacionado. Ou a pessoa realmente roubou, né, e eu vim como testemunha para provar que ela roubou, porque eu vi, então eu tenho que dizer a verdade. Então, nós temos que ser assim. Ainda em Levítico 19, verso 16, não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Então, não andar como mexeriqueiro. O mexeriqueiro é o fofoqueiro. O fofoqueiro, a fofoca, é uma modalidade da mentira, porque você não está tratando com a pessoa, você está falando dessa pessoa. Normalmente, quando é fofoca, você não fala bem da pessoa, né? Quando você fala bem da pessoa, é fofoca? Não. Falar bem, você pode falar à vontade por trás. Mas quando você fala mal, normalmente você está aumentando, está mentindo sobre aquela pessoa. Então, isso é um tipo de mentira. Isso prejudica a honra da pessoa. Não dar falso testemunho é um atentado contra a honra de uma pessoa. Se você fofocou, você pode muito bem mentir por ampliar a história, que é o que acontece, e também porque você está prejudicando a honra daquela pessoa. Não falamos mal de ninguém, a não ser para a pessoa. Aí eu resolvo o problema, né? Daí, um dos assuntos que nós vamos estudar dentro desse mandamento, você já deve estar pensando, que assunto é esse? É sobre a língua, sobre o controle da nossa voz, da nossa fala, porque você pode falar demais e prejudicar a honra de alguém, ou até exagerar e mentir contra alguém. É muito comum quando se junta um grupo de pessoas e começam a falar de alguém. Aí vai aumentando, e fala mal, e vai aumentando, e chega em proporções terríveis. E aí essa pessoa já foi difamada. Ela errou, só que a gente também exagerou. Por isso que a gente não deve fazer dessa forma. Qual é o nosso trato? Liga para a pessoa, encontra ela, conversa com ela. Você se chateou? Fala para ela. Ah, mas eu não quero. Então entrega a Deus e esquece, né? Nem guarde mágoa. Entregue a Deus e esqueça. E não fale para ninguém. Ou trate com a pessoa. O que tem duas opções. Ou você trata com a pessoa, ou você encerra o assunto, ora, pronto, não vou mais mexer nisso, acabou-se. O que não pode é a terceira possibilidade, falar para os outros. Aí é que entra
nesse tipo de pecado aqui. Deus reprime a falsidade, a mentira, a avareza e a mordacidade contra o próximo. A lei de Deus condena severamente qualquer forma de fraude. O furto e a mentira estão juntos como objeto da lei, como vimos lá, como vamos observar em Levítico, capítulo 6, verso 1. Olha aí na sua Bíblia, Levítico 6, 1. Está tudo muito ligado. O furto, a fraude e a mentira. Diz assim Levítico 6, 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou que tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou dizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa. Então veja, aqui é um caso de uma pessoa que ela ou extorquiu, ou enganou alguém financeiramente, ou roubou mesmo, ou achou algo de alguém, aí ela guardou para si. Aí a pessoa veio cobrar, veio atrás da justiça. Olha, você me enrolou, você pegou o que era meu, você me extorquiu, eu quero o meu bem de volta. Aí o que é que a pessoa diz? Não, eu não fiz isso, não fui eu. Então isso é o jurar falsamente, é uma mentira, né? Então veja que Deus condena severamente. Em Israel, se uma pessoa fosse pega nesse ato, tinha que ter testemunhas que viram, não que ouviram, mas que viram o ato, ou do furto, ou da extorsão, ou do pegar algo que não era próprio da pessoa. Eu vi, testemunhei, está culpada, ela devolve por inteiro o que pegou, 5 vezes mais é a multa, e ainda tem que levar uma oferta pela culpa, né? Um cordeiro para sacrificar como oferta pela culpa. É um grande prejuízo para o ladrão. O mentiroso é um indivíduo que solta a língua para o mal. Ele trama enganos, senta-se para falar contra o irmão e difamá-lo. O ímpio possui uma língua fraudulenta. A mentira é uma característica dos ímpios. Então, se você mente, você está que nem um ímpio. O que é um ímpio aqui no Antigo Testamento e no Novo? É alguém não salvo. Então, a mentira não é característica dos crentes, é característica dos perdidos, daqueles que não creram em Jesus. Olha o Salmo 50, verso 19. Diz assim, Salmo 50, verso 19: soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. E o Salmo 52, verso 4: amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Então, as palavras devoradoras são palavras de mentira, de fraude, de engano. Então, veja que Deus, ele abomina e detesta a mentira. Então, Deus está a ponto de destruir quem possui lábios mentirosos ou maldosos. O Salmo 101, verso 5, diz assim: ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Então veja, Deus, ele se expressa dessa forma: destruir quem calunia o próximo, quem fala mentiras do seu próximo, mesmo que seja exagerando alguma verdade. O Salmo 109, verso 1, diz assim: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra.
Essa é a atitude que nós devemos ter quando as pessoas mentem contra nós. Nós podemos ir até elas, conversar, claro, para deixar tudo ajustado, mas devemos orar ao Senhor e entregar nas mãos de Deus. Senhor, não te cales, ou seja, Senhor, resolve esse problema, porque estão mentindo, estão me difamando, eu não fiz isso. Então você ora a Deus para que Deus proteja a sua honra no meio da comunidade e da sociedade. E no Salmo 119, verso 163, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Esse deve ser o nosso procedimento. Abominar, detestar, a palavra é odiar. Odiamos qualquer forma de mentira. E a mentira não pode ser tolerada porque a pessoa é íntimo ou amigo, não pode. Nem que seja a esposa ou o marido, aí o cônjuge tem que dizer, olha, isso é mentira, isso não pode. Ah, mas vai criar um conflito no meu lar. Pois é, vai criar. E vai ter que se resolver, vai ter que haver perdão, e a verdade tem que ser estabelecida. Dentro dos crentes em Jesus, não pode existir mentira, não pode. Então nós temos que realmente lutar contra isso, e o contraste da mentira é a lei de Deus, é a verdade do Senhor, é o que Deus nos ensina, é o que encontramos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E muitas vezes é difícil viver pela verdade e falando a verdade. Por que que é difícil? Porque o mundo jaz no maligno, a sociedade está perdida por conta dos seus pecados. Então, naturalmente, os pecadores não gostam da verdade, mas em muitos momentos nós vamos ser chamados a falar a verdade. E temos que nos posicionar com a verdade, sem confusão, sem conflito, sem animosidade. Mas só o fato de você falar a verdade para as pessoas, elas já vão não gostar muito de você. Por isso o crente tem uma vida solitária na sociedade. E para isso que serve a igreja também. A igreja é para a glória de Deus, mas a igreja é para os crentes em Jesus que lutam para falar a verdade, terem pessoas parecidas. Somos pessoas que buscam a verdade, falam a verdade, e que aqui nós vamos ter a mesma linguagem, o mesmo pensamento, a mente de Cristo, os mesmos objetivos. As pessoas das trevas, elas vão mentir facilmente por qualquer coisa, e aquilo vai nos ofender. E a gente tem que dizer, olha, mas isso é mentira. Ah, mas você é muito certinho. Não, aí você vai explicar. Até o dia que aquela pessoa abusa de você e não quer mais conversar com você, mas você falou a verdade, você foi correto, Deus foi glorificado na sua atitude. Deus abomina e detesta a mentira, na verdade o salmista dizendo, abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. Esse deve ser o nosso procedimento. Próximo domingo nós temos a assembleia, mas no outro continuaremos a observar o ensino da Escritura sobre a mentira. Vamos orar então, pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê coragem para sempre falarmos e defendermos a verdade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado e nos trouxe para o reino do Filho do teu amor, um reino da justiça e da verdade. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos um povo da verdade. Ajuda-nos, Senhor Deus, dai-nos primeiro sabedoria para discernir a verdade, coragem para defender a verdade e a justiça, mesmo sabendo que a conta chega, a perseguição vem e podemos ser muitas vezes até maltratados por defender não somente a verdade do Evangelho, mas também a verdade da justiça do Senhor. Dai-nos sabedoria e força, é o que te pedimos, ó Deus, para vivermos assim, nesse testemunho, para a glória do teu nome. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.